Bom dia, galerinha do sexto ano. Estamos aí para nossa primeira aula em EAD, né? Vamos dar sequência então ao que a gente já estava vendo na aula. A última aula, como tinha pouca gente, a gente acabou fazendo um trabalho sobre o sistema solar, certo? Onde os alunos que estavam ali, eu pedi para eles fazerem um desenho do sistema solar, um desenho bem artístico, bem bonito do sistema solar. Então a galera que não foi na aula, se liga aí para completar o desenho, então, e mandar para mim, tá? Pode mandar uma foto e aí já posta lá na atividade desta aula de hoje, certo? Na aula de hoje, nós vamos dar a sequência, então, na matéria que a gente estava vendo, então, dos estados físicos da matéria, né? O tal do sólido, líquido e gasoso, certo? Então, como a gente tinha visto, seguindo como a gente tinha visto, né? Toda a matéria ela é formada por pequenas partículas, né? Chamadas de átomos, ali, que quando elas estão juntas, elas formam moléculas, e aí sim nós temos a estrutura da matéria, né? E dependendo da temperatura, né, a temperatura ambiente, vamos falar da temperatura ambiente, ela vai estar, então, nos seus estados, né? Algumas matérias a temperatura ambiente vão estar em estado sólido, né? Outras em estado líquido, certo? E algumas estarão em estado gasoso. Muito bem. Então, sólido, líquido e gasoso são os três estados conhecidos, né? Tirando aquela coisa lá do Sol, né? Que então é o estado chamado de plasma, certo? Então superaquecido, né? O que faz então ter esses estados, então, é a energia que está ali dentro, que está contida ali dentro, tá? A gente às vezes não presta atenção nisso, mas a energia contida é que faz com que as moléculas estejam mais ou menos agitadas, certo? Depois lá vai ter um videozinho mais explicativo, cheio de desenhos, que eu vou colocar como recurso, e lá no vídeo ele vai falar da tal da energia cinética, que na verdade ela é a energia do movimento. Então, quanto mais energia cinética, mais movimento tem, né, as partículas que estão dentro dessa matéria, mais distantes elas vão estar, certo? Então, quanto mais energia, a gente vai colocar aí o nome de temperatura, né? Quanto mais temperatura, certo? Mais agitação das moléculas, muito mais distantes elas estarão uma da outra, certo? Lembrando que as moléculas elas tendem a estar se aproximando, elas têm uma energia magnética que faz com que elas se aproximem. Então, no sólido, muito mais próximo, no líquido, um pouco mais distante, no gasoso, bem mais distante, certo? Isso faz com que a gente possa se movimentar muito mais fácil no ar, na água um pouco menos, por causa dessa aproximação molecular, tá? E no sólido, a gente não consegue, só consegue, obviamente, quebrando a estrutura da matéria, tá? Dentro desse vídeo também ele vai falar um pouquinho sobre as formas de vaporização. A gente viu que para passar de um estado físico para o outro, existem mudanças, chamadas mudanças de estado físico. Tá? Essas mudanças, cada uma tem um nome. Nós fizemos lá no quadro, né, explicativo, bem direitinho para vocês, todos tem que ter no caderno, certo? Então, nessas mudanças de estado físico ocorre, então, o aumento dessa energia, certo? Ou a diminuição. Se for do aumento, ele vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? E se for a diminuição, ao contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso. Lembrando que a temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais, certo? O que isso quer dizer? Quanto eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. É só a gente pensar e lembrar da tal da panela de pressão, tá? Então, quanto mais pressão, mais temperatura. Então, vamos lá, um exemplo. Estou no nível do mar e uma outra pessoa está em cima do Aconcagua, tá? da montanha do Aconcagua. Então, quem está sofrendo mais pressão e mais temperatura? Quem está a nível do mar. Quem está sobre o Aconcagua está com menos pressão e menos temperatura. Logo, ele terá dificuldade de respirar. Como tem menos pressão, certo?
o ar fica mais disperso, ele não está tão próximo as moléculas uma do outro. Aí a gente chama esse efeito de ar rarefeito. Ó, combinou, né? Efeito rarefeito. Certo? Tanto que os jogadores, quando vão jogar em altitude, eles têm muita dificuldade em respirar. Então, normalmente, o que se faz, né? Os atletas, o que eles fazem? Eles vão ou na hora do jogo, para conseguir, né, ainda ter o aporte de oxigênio, que as hemoglobinas consigam levar oxigênio então para o pulmão, certo? Ou eles vão muito tempo antes, para que o organismo acabe se acostumando, certo? Àquela concentração menor de oxigênio, tá? Lembrando que o ar rarefeito está fazendo com que o oxigênio, que é uma molécula, lembrando, O2 não é um átomo, o átomo é só O, certo? O2 já forma-se, então, a molécula de oxigênio, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão buscar lá na sua biblioteca de classe, tá? Vai entrar na plataforma, lá vai ter a biblioteca de classe, certo? Aí vocês vão acessar os recursos que estão ali, tá? O recurso que vai estar disponível para vocês, certo? Ele vai ser um vídeo e também algumas perguntas que vão estar ali junto com vocês, tá? A aula vai estar disponível sempre nos horários, né? No dia em que a gente vai ter a aula de ciências, tá? Então, todos os dias, né, que nós teremos ciência, ou seja, segunda-feira a gente tem um período de ciências, né? Na terça-feira nós temos 2 períodos de ciência e na quarta-feira nós temos um período de ciência. Então, segunda, terça e quarta nós teremos nossas aulinhas em EAD. Beleza, gurizada? Show de bola, muita ciência na cuca, hein?